Olá, olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ajuda dos Universitários. No episódio de hoje eu conversei com a Beatriz. A Beatriz é estudante de licenciatura em História na UDESC e contou bastante pra gente sobre como é a preparação para se tornar um professor, como é o curso e como é estudar na UDESC. Eu quero lembrar pra você que se você estiver ouvindo no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast, se você estiver gostando do episódio, você pode clicar em seguir o Ajuda dos Universitários. Se você estiver ouvindo no YouTube e estiver gostando, você pode se inscrever no canal. E também quero pedir para que, se você estiver gostando do programa, mande para os seus amigos, jogue no grupo da sua sala, que eu tenho certeza que se ajudou, você também vai ajudar outras pessoas. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje, que tá bem legal. Então, pessoal, hoje eu tô aqui com a Beatriz. Beatriz, por favor, se apresenta pro pessoal, fala de onde é que tu é, tua idade, o que tu cursa. Oi, gente, meu nome é Beatriz, eu tenho 20 anos, sou de São José e eu curso licenciatura em História na UDESC, estou na 5ª fase. E como é que foi o teu ensino médio, assim? O que te levou até fazer História? Eu fiz o ensino médio e toda a minha trajetória escolar na escola particular. Eu pensava em ser professora justamente para poder pensar outros tipos de ensino. Por isso que eu fui para a licenciatura e não para o bacharelado. Sobre a história, eu acho que eu escolhi porque eu sempre me identifiquei muito com a matéria e sempre tive muita facilidade. Mesmo que eu tenha pensado em fazer outros cursos, acabou chamando mais a minha atenção por ser a matéria que eu mais gostava desde que eu tinha 10 anos. E foi muito difícil para te passar, assim? Que nota tu lembra que nota que tu tirou no vestibular ou no Enem? Eu fui muito bem nas provas. Mesmo não tendo feito o cursinho, eu estudei que nem uma condenada no terceirão. A minha nota foi muito boa no vestibular da UDESC, eu fiquei em segundo na nota geral de licenciatura para História. E no Enem eu também consegui uma nota boa, assim, não foi medicina, mas foi uma nota tranquila. Bom, por ter mais facilidade em humanas, as pessoas acabam sofrendo muita pressão, normalmente para passar em direito. Porque as pessoas pensam que é a única área que vale a pena ou que é importante nas ciências humanas. E eu acho que eu gostaria de falar para as pessoas realmente pensarem bem no que elas vão fazer, porque tem outros cursos, sabe? Tem sociologia, filosofia, história, ciências sociais. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Com certeza, Quando eu escolhi o meu curso, minha família nunca tinha ouvido falar sobre o que é... Eu faço Relações Internacionais, né, pra quem não me conhece. Minha família nunca tinha ouvido falar sobre esse curso e rolou aquele preconceitozão assim de: meu Deus, tu vai pegar todo o empenho que a gente botou em te dar uma educação boa pra fazer um curso qualquer, porque tu não vai fazer medicina, ou direito, ou engenharia, que são a tríade suprema da universidade, né? Escolhe bem, pensa bem e vai no que tu gosta, que é mais fácil de tu não se arrepender depois. Exatamente. Apesar de ser extremamente importante para nossa vida, dinheiro não é tudo e a gente precisa gostar do que a gente faz porque a faculdade é um período longo da vida, né? Então é importante gostar. Até porque se tu tá fazendo um curso que dá dinheiro, entre aspas, mas se tu tá totalmente desmotivado, tu vai ser um profissional ruim, tu não vai conseguir estudar direito e tu vai acabar ganhando menos dinheiro, sabe? Se tu faz um curso que supostamente, entre muitas aspas, não dá dinheiro, mas tu se empenha, tu gosta daquilo, tu vai atrás, é muito mais fácil de tu ganhar dinheiro no futuro do que fazendo um curso que tu não gosta. Bom, então quando tu chegou lá no curso, quais foram as tuas primeiras impressões? Assim, tu já gostou logo de cara? Pensou, pô, que bom, acertei, era isso que eu queria mesmo? Ou teve algumas coisas que tu não curtiu tanto? Então, História na UDESC começa com 5 matérias. Esse número foi um pouquinho assustador, assim, pela quantidade de conteúdo que a gente tinha. Era História Antiga, História da América, práticas curriculares para quem faz licenciatura, escritas da história para quem faz bacharelado, introdução à pesquisa histórica e antropologia, que é a matéria mais odiada da história, eu acho. Então, eu tive ótimas impressões com alguns professores e péssimas impressões com alguns conteúdos e algumas matérias, assim, que deu para perceber desde o começo que seria muito maçante, por causa da quantidade de textos que a gente precisa ler. Mas História, infelizmente, é um dos cursos que tem mais evasão nas primeiras fases. E a faculdade, preocupada com isso, colocou professores mais antigos, mais carismáticos e que pudessem
fazer a gente querer se manter no curso no começo. Eu acho que isso deu uma bela ajuda pra minha turma inteira. O que vocês estudam em antropologia? Por que é tão odiado assim? É porque antropologia, na verdade, é um outro curso, né? Existe o curso de antropologia, então não é nenhuma matéria específica da história. Tem muitos conceitos diferentes e muito parecidos ao mesmo tempo. Precisa ter um desdobramento, um esforço mental, assim, pra entender muitas coisas. Mas é bom e é super importante. Então, tem que ser feito, assim. Depois a gente acaba percebendo o quanto aquilo é útil pro nosso curso, assim, e pra nossa percepção da sociedade, do que a gente estuda. E como é que tu lidou com o fato de ter muito texto pra ler, muito conteúdo nas matérias? E o que tu indica pra quem vai entrar agora a fazer? Pra ser sincera, no começo eu fiquei muito perdida e eu acredito que a maior parte das pessoas ficou. Isso é normal, né? Quando a gente entra na faculdade, eu acho que em qualquer curso é assim. Só que eu entrei com 17 anos, então tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu demorei, acho que até o terceiro semestre para conseguir me organizar. E a minha dica seria essa: se organizem, assim, percebam quando vocês têm tempo para ler os textos e qual texto precisa ser lido qual dia. Porque normalmente são 2 matérias por dia, vão ser 2 textos ou mais. Então a gente precisa estar bem organizado. Eu comecei a fazer um calendário semanal de qual texto eu preciso ler para qual matéria em qual dia. Isso acaba ajudando muito, assim, parece muito metódico, só que no final das contas ajuda muito. Peço ajuda aos universitários. Bom, e agora na quinta fase, quais que tu enxerga como sendo os principais pontos negativos e positivos do curso? Eu acho que o principal ponto negativo para mim é a visão que as pessoas têm da minha futura profissão e do meu curso atual. Isso é a coisa que mais me incomoda desde o começo e eu tenho quase certeza que vai me incomodar até o final. Porque não é só a opinião das pessoas que conta, óbvio, é o que eu faço com a minha vida. Só que a gente vive em um período muito complicado para quem tá fazendo história. Tu precisa ter um esforço e um desdobramento, uma força interior para continuar. Porque as pessoas têm uma ideia, e principalmente no momento político atual, tá muito difícil, né? A gente vê o revisionismo diariamente, as pessoas desacreditando na ciência histórica. Para mim, essa é a pior parte. As pessoas achando que história não é ciência, que história é fácil, que qualquer um faz. Não é, sabe? Existe um curso, existe um método, existem profissionais excelentes para te ensinar e para pesquisar. Não é fácil, não é simples, não é o que a gente vê na escola apenas, sabe? Isso é uma parte muito pequena que as pessoas convivem da ciência histórica. Isso é muito difícil de lidar, assim. É uma pressão psicológica, às vezes, de pensar o que está sendo o meu presente e, a partir disso, o que vai ser o meu futuro como professora de história. Porque dá um certo medo, não é só pelo dinheiro que eu vou ganhar ou vou deixar de ganhar, mas sim pelo que vai ser da minha profissão mesmo. Como eu vou ser tratada pela sociedade com a seriedade que eu mereço, com a seriedade que eu sei que eu posso alcançar, ou, sabe, como as coisas vão sair daqui pra frente. A incerteza é o pior ponto pra mim. Aproveitando que tu tocou nesse assunto de o julgamento da sociedade e o teu futuro, seguir na carreira de professor é a única possibilidade para um formado em história ou existem outras profissões, outros caminhos que um formado em história pode seguir? Então, na UDESC, a história é dividida em licenciatura e bacharelado. Eu faço licenciatura porque eu quero ser professora. Existem outras áreas de atuação, como, por exemplo, em museus, fazendo acervo, fazendo consultoria histórica para filmes, documentários, para empresas, samba enredo, a gente está vendo agora com bastante força. Então, existem outras possibilidades. Não é só isso, apesar de que eu acredito que a maior parte das pessoas que se formam em história viram professores de história. Não é a única possibilidade, existem outras coisas que dá para fazer. Então, a diferença entre o bacharelado e a licenciatura é que bacharelado é mais focado em pesquisa e licenciatura em ensino, é isso? Sim, exatamente. Os dois vão, até o final do curso, tanto o bacharelado quanto a licenciatura têm matérias em comum, desde o começo até o final, mas também tem matérias específicas. E a licenciatura tem que fazer o estágio e tem que ter práticas curriculares, algumas coisas que são específicas da licenciatura, e o bacharelado tem que ter participação em laboratórios. Tem outras matérias sobre escrita da história que são diferentes.
Já que tu falou em estágio, conta pra gente como é que é o estágio dentro do curso de História. Tu já fez algum? Então, estágio em empresas, assim, não existe, né? Só tem alguns lugares em que dá para fazer algum tipo de concurso ou passar pelo índice acadêmico, como o Ministério da Cultura, o Tribunal de Justiça, Museu do Judiciário, alguns museus que dá para fazer. Só que o estágio obrigatório do curso da licenciatura é feito através da faculdade para escolas públicas, que é feito a partir da 6ª fase do curso. São 3 semestres de estágio, obrigatório, em alguma escola designada pela própria universidade, e não é remunerado. Bom, e faltou tu falar então o ponto positivo do curso, né? Vamos voltar lá e o que que tu enxerga como o principal ponto positivo do teu curso? A UDESC é ótima em vários aspectos para mim. Assim como tem pontos negativos, tem pontos positivos. Na estrutura do curso eu acho as coisas até bem organizadas. Só que para mim a melhor parte é realmente o quanto eu pude aprender com as pessoas, com os professores, e não em questão de conteúdo, e sim de convivência. O quanto eu pude aprender com as pessoas diferentes, o quanto eu pude aprender a escutar. E é uma coisa que eu aprendi através do estudo histórico. O quanto é importante eu escutar, aprender sobre realidades diferentes, sobre tempos diferentes, sociedades diferentes, aprender justamente como as coisas que a gente vive são construídas e elas podem mudar. Então, estudar história, apesar de ser um desafio hoje, apesar de ter esse ponto negativo que eu falei, também me dá muita força de vontade para fazer alguma coisa, sabe? Te ensina muito sobre a vida, não só sobre o conteúdo. Eu acho que essa é a principal coisa para mim. Falando um pouquinho então agora da questão de professores e metodologia do curso, né, que tu até acabou de citar. A questão de estrutura da universidade e tal, como é que tu analisa esses pontos? Eu só conhecia a UFSC, eu não conhecia a estrutura da UDESC. E, em comparação, se eu posso fazer essa comparação, a UDESC, por ser menor, por ter menos centros e menos cursos, acaba sendo a estrutura muito mais organizada, a manutenção é mais constante, os prédios são bem conservados, assim, e a UDESC também é uma estrutura mais nova. Então eu acho esse um ponto bem legal de ressaltar. Quanto à metodologia e às aulas, quando a gente vai entrar no curso de História, as pessoas dizem que a gente precisa gostar de ler. E isso é muito real. Eu acho que fica, assim, 10 vezes mais difícil fazer o curso de História se você não gosta de ler. Porque, apesar de a gente ter outras formas de avaliação de vez em quando, documentário, filme, podcast, produção de material didático, em geral, a metodologia de ensino e de avaliação vai ser através de textos escritos. Então, eu acho que isso é importante se levar em consideração quando a gente está pensando em fazer história. Porque as provas são extensas, os textos são diários e são extensos. A gente tem que se acostumar com isso, porque a faculdade de História é isso. A nossa profissão exige a leitura assídua no dia a dia, e muitas horas por dia. E apesar disso soar meio assustador, a gente vai se acostumando ao longo do tempo. Como eu disse, eu tive muita dificuldade no começo de acompanhar, só que é uma coisa que dá para se adaptar. Só que precisa ter isso explícito na mente da pessoa, né? Vai ser muito texto, você vai ser avaliado desse jeito. Então, tem que aprender a interpretar, a relacionar. Muito texto. Eu acho que é uma mudança um pouco grande, assim, pra quem tá saindo de uma realidade de cursinho ou de ensino médio mesmo. Porque quando tu estuda pra vestibular, pra Enem, tu tá acostumado a fazer lista de exercício, a pegar provas antigas da universidade que tu tem interesse e ficar refazendo elas. Então é assim que tu estuda. É num jeito meio de memorização e de exercício com prática mesmo. Quando tu entra num curso de humanas ou sociais, que tem muita leitura, o teu estudo vira sentar e ler muito, 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 muito. E nem sempre são textos com uma linguagem boa, assim, na verdade, na maioria do tempo são textos com linguagem acadêmica, que são mais maçantes, né? Não é igual tu ler, por exemplo, o livro que vai cair no vestibular. É completamente diferente. Sim, mas é importante dizer, assim, não tem questão de assinalar na faculdade de História, é tudo escrito e precisa ser bem escrito.
Eu lembro que na minha primeira prova, a professora, depois que ela entregou as nossas notas, ela falou que ela percebeu que as pessoas estavam escrevendo como se fosse uma redação de Enem. E é muito diferente, né? Não existe uma fórmula pronta. A gente precisa ter a interpretação, a gente precisa relacionar os textos que a gente leu. Então, realmente uma mudança. A gente tem que se acostumar a pensar historicamente e a relacionar as coisas de uma outra maneira. Outra coisa que eu acho importante falar é que a história que a gente tem na escola e em cursinho é muito diferente da história que a gente vai ter na faculdade, né? Não vai ser uma história linear de acontecimentos, de fatos. Isso é uma coisa que eu só aprendi depois que eu entrei na faculdade. E eu demorei um tempão para me acostumar com isso. A história vai ficando cada vez mais complexa. Não é só porque a gente gosta de história na escola que a gente vai gostar de história na faculdade. O método de ensino e de aprendizagem é muito diferente. E normalmente na escola a gente aprende por fatos, né? Quase que através de curiosidades. A gente se interessa pelas coisas curiosas. E na faculdade não vai ser bem assim. A gente vai estudar processos, estruturas. Então é realmente muito diferente. Não basta gostar de história para fazer uma faculdade de história. As pessoas acham que é assim e muitas pessoas se consideram especialistas em história por gostarem muito de Segunda Guerra Mundial ou alguma coisa assim. É um bom primeiro passo. Eu não vou dizer que não é, tu tem que ter um interesse na história. Só que, como a gente aprende fora da faculdade, é muito diferente de dentro da faculdade. Existe um método de análise, existem fontes, existem referências. Eu acho que eu gostaria de saber disso antes de entrar na faculdade. Por isso que eu tô falando aqui. É bem diferente. Perfeito, essa é a ideia mesmo. Trazer tudo que tu queria ter ouvido e não ouviu. Lá no comecinho tu falou então que a antropologia é aquela matéria que geralmente o pessoal não gosta muito, mas qual que foi então tua matéria favorita? E teve alguma outra matéria que tu não gostou muito? Eu posso dizer que as matérias mais difíceis que eu achei foram as matérias de História da África 1 e 2, que é da África contemporânea e da África colonial. Muito difícil porque a gente não aprende isso em outro lugar. Então foi muito difícil ir do zero, sabe? As outras matérias normalmente a gente já tem alguma base na vida, na escola. Só que História da África pra mim foi muito difícil, apesar de serem matérias absolutamente incríveis e uma das que mais me ensinaram, assim, de verdade. Eu acho que a que eu menos gostei foi realmente antropologia. As que eu mais gostei foram as práticas curriculares, que são as aulas específicas para licenciatura. A gente aprende muito sobre a sala de aula, a gente aprende muito sobre conceitos importantes para professores. De conteúdo mesmo, História do Brasil 3, que é a História do Brasil República, que eu sou muito apaixonada. E eu tive uma professora incrível, então essa foi a minha favorita. Tu já falou de estágio, mas agora falando um pouquinho sobre as outras atividades extra-classe, assim, questão de grupo de estudo, bolsa de pesquisa, intercâmbio, o que tu pode contar pra gente? O intercâmbio na UDESC acontece... Tem várias oportunidades que são bolsas, só que tem que pagar, né? Que a universidade tem convênio com várias outras universidades de outros países. E a UDESC oferece por semestre uma bolsa integral por centro. E isso tem que ser avaliado a partir do índice acadêmico do aluno. Sobre as atividades extra-classe, existem vários laboratórios específicos para os cursos. Tem laboratórios muito ricos na história, tem coisas muito legais, tem laboratório de estudos decoloniais e pós-coloniais, tem laboratório de imagem e som, laboratório de ensino de história, de patrimônio cultural. Então tem muitas opções. E o que eu já participei foi do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que é um projeto especificamente para licenciatura, porque é focado na docência. E eu acho que foi o que realmente fez diferença na minha graduação. Eu entrei, como eu disse, eu estava meio confusa, apesar de gostar do curso. O que esse programa faz é inserir os alunos da graduação em escolas públicas antes do estágio, né? A gente não tem uma obrigação de estágio, não tem uma nota, a gente participa como uma bolsa mesmo. Foi fantástico, assim, poder conviver com a realidade das escolas públicas, poder aprender com professores que estão no dia a dia da docência. Foi o que realmente me fez ter certeza que eu quero ser professora de história.
e que eu quero fazer parte disso, do ensino público. Então, eu acho que essa foi uma oportunidade. Se eu pudesse indicar para todo mundo que faz licenciatura em História, eu indicaria. E não só para o lado bom, que foi perceber que eu queria realmente ser professora. Eu tive amigos que participaram comigo e que perceberam que não era isso que eles queriam. Então, eu acho que é duplamente importante, sabe? Para tu se afirmar como uma pessoa que quer ser um profissional da história, um professor, ou para tu realmente perceber que ou você não quer ser professor, ou que você deveria estar fazendo outro curso. Se eu posso dar outra dica, seria se envolver com atividades extracurriculares assim que possível. Porque a gente acaba aprendendo muito. E são oportunidades, tem muitas oportunidades diferentes, como eu disse, tem bolsas de pesquisa, extensão, ensino, mas eu acho importante se envolver o quanto antes, mesmo que pareça cedo, porque isso vai nos mostrando os caminhos. Imagina, eu tava no 3º semestre dentro de uma sala de aula, tendo que dar uma aula pra mim, e isso foi absurdo, sabe? Foi muito difícil. Eu não era obrigada a dar aula, né? Era mais um acompanhamento. Só que foi muito assustador e ao mesmo tempo muito útil. Não, eu sempre falo isso e tô feliz que tu tá falando também, porque daí não fica todo episódio eu falando a mesma coisa. Mas é muito importante se envolver em coisas extras, não ficar só naquilo de ir pra aula e ir pra casa. Procure projetos, procure estágios, procure grupos de estudo, grupos de pesquisa, porque é lá que tu realmente descobre as coisas, que tu abre a tua cabeça pra visão real do teu curso, sabe? Porque muitas vezes só indo pra aula tu não pega a essência verdadeira do que aquilo vai ser e tu não se descobre dentro da tua área, né? Quando tu participa, nem que seja pro bem ou pro mal, entre aspas, como a Beatriz falou, de descobrir que tu não quer aquilo, que tu não gosta daquilo, se o teu curso for amplo o suficiente, tu pode procurar outra área ainda dentro do teu curso, senão aí tu percebe, ok, o curso não é pra mim, eu vou sair, vou procurar outra coisa, mas de qualquer forma é nessas ocasiões que tu descobre e tu percebe quem tu realmente é e o que tu realmente quer. Sim, exatamente. E como eu falei, na UDESC existe a obrigatoriedade de estágio ou de participação em laboratório, mas isso é a partir da 6ª fase. Então, eu comecei na 3ª fase. Eu poderia ter tomado a decisão de continuar no curso ou de não continuar muito mais cedo do que dependendo da obrigatoriedade. Uma coisa de fazer história, de fazer um curso de licenciatura, assim, que as pessoas pensam que tu só pode ser professor também, é que existe muita pressão para se tornar um acadêmico, porque o salário vai ser melhor do que ser um professor de ensino básico. E foi uma coisa que mudou na minha mente também. Eu acho que o meu trabalho vai ser mais importante e muito mais bem feito se eu for para a rede básica de ensino. Então, também foi interessante nesse sentido para mim, que realmente perceber que, além de já ter decidido fazer história, eu realmente não estava me preocupando em ganhar mais ou menos dinheiro estando em um outro campo, sabe? Eu quero estar na educação básica e pública. Eu vou pedir ajuda para os universitários, Silvia. Bom, pra gente ir terminando o nosso papo, então, o que tu pode indicar de material para quem tá agora no ensino médio ou se preparando pro vestibular e tem interesse em história? Um filme, um livro, alguma coisa do tipo? Eu vou indicar isso não como um material de estudo, né? Mas como um material realmente para ver se tu consegue se identificar com o que faz um professor de história, falando como uma pessoa que faz licenciatura. Um filme que eu assisti na faculdade, que chama Uma Cidade Sem Passado, é de 1990, é muito legal. E eu acho que vale a pena para perceber as dificuldades de ser um historiador e de fazer a pesquisa histórica. E o livro Por que Estudar História, do Caio César Bosch, que foi um livro que a minha professora de introdução à pesquisa histórica passou. Ele é realmente bem introdutório e explica aquela pergunta que fica na nossa cabeça, que é por que a gente estuda história? Por que a gente tem que estudar o passado? Por que isso é importante? E esse livro, apesar de ser muito simples e muito introdutório, fez toda a diferença no meu primeiro semestre, assim, para eu realmente entender por que eu estava estudando aquilo. Então eu acho que vale a pena dar uma olhada. Eu acho que esse filme tem no YouTube e esse livro com certeza tem PDF. Então acho que é de fácil acesso para quem estiver interessado. É engraçado essa frase que tu falou agora me jogou assim, tipo, de volta numa memória.
E, cara, como um professor bom de história faz diferença, né? Quando eu tava no Fundamental 2, da quinta série até a oitava, eu odiava história. Muito, muito, muito. Eu sempre foi a matéria que eu mais odiei, assim, na escola. E a verdade é que eu descobri depois, quando eu cheguei no ensino médio, quando eu entrei no IFSC, que eu tive ótimos professores de história, que eu não gostava porque os professores eram horríveis, sabe? Não tinham didática nenhuma, davam aulas extremamente maçantes, sem vontade, e isso me fez odiar muito a matéria. E aí, quando eu cheguei no... E inclusive, uma das frases que eu vivia falando era: nossa, pra que estudar o passado? Já passou. Tipo, não entendia, sabe? Era uma criança. Mas quando eu cheguei no ensino médio, eu tive bons professores, foi completamente diferente, assim. Aí eu comecei a gostar muito de história. Exatamente. Eu, toda de humanas, teve uma época da minha vida que eu disse: eu odeio história mais do que eu odeio matemática, pra tu ter uma noção. E foi tendo ótimos professores ao longo da vida, ruins também, mas em geral ótimos, que eu percebi que eu adorava história. E são relatos como esse que me fazem ter vontade de ser uma professora melhor ainda. Bom, tu já deixou bem claro, então, que tu quer ser professora, né? Mas quais são as tuas perspectivas gerais pro futuro, através do curso, assim? Sim, como eu falei, a minha perspectiva é ser uma boa professora. Eu me preocupo muito com isso, com o meu aprofundamento na questão da educação. E o que eu espero é que mais pessoas tenham vontade de fazer isso. Assim, não que eu seja um floquinho de neve especial, mas que mais pessoas percam o medo de fazer licenciatura em qualquer curso por causa do dinheiro, por causa do julgamento da sociedade, mas que as pessoas realmente percebam o quanto isso é primordial na vida de toda criança e na vida de todo adulto, justamente por causa do momento político e social que a gente está passando agora. Se as pessoas se preocupassem mais com a educação, com a história, com a sociologia, eu falo em defesa das humanas, né? Mas, enfim, de todas as licenciaturas, de tudo que a gente pode aprender quando a gente é criança, principalmente, eu acho que talvez as coisas estivessem diferentes e talvez a gente realmente possa mudar a partir da vontade de fazer esses cursos, a partir da vontade de ensinar, de estar inserido em um lugar de mudança, de prática de mudança. Acaba sendo um desafio grande, principalmente nos tempos atuais que a gente tá vivendo, né? Como tu já falou, de negacionismo histórico, que é uma coisa bizarra de se pensar que tá acontecendo em 2020. Nem me diga. Mas, eu acho que o caminho é esse mesmo. E fico feliz que tu esteja incentivando, assim, e confiante em si mesma de que tu pode ser um agente de mudança, sabe? Eu acho que a gente tem que começar pela gente, só que é por isso que eu digo, se vocês estiverem interessados em fazer história, não tenham medo. Façam, experimentem, mesmo que não seja o que vocês vão fazer para sempre, porque é um lugar de muita importância, é um lugar que precisa ser ocupado por pessoas que se importem, por pessoas que estejam interessadas. Bom, pra gente terminar agora em bom astral, o que tu pode falar, assim, de um momento marcante da tua graduação? Alguma história engraçada, algum mico que tu tenha pago na faculdade? O que tu lembra, assim? Ai, olha, eu não sou muito de passar vergonha, mas eu acho que um dos momentos mais importantes, mais marcantes, assim, que eu acho que foi até muito bonito, foi o meu trote. Que as pessoas morrem de medo do trote, né, da humilhação que pode acontecer. Mas foi no trote que eu vi realmente o que eu ia aprender, sabe? Foi a primeira vez que eu pude ouvir as outras pessoas. Todo mundo foi muito amável comigo, todo mundo foi muito acolhedor com o pessoal, assim. Eu acho que a história, não sei se todos os cursos de humanas, mas a história teve esse diferencial, assim. No trote, eles praticamente nos abraçaram e nos mostraram que não era fácil, mas que a gente estava junto, e mostraram sobre as nossas diferenças. A gente teve uma longa conversa, assim. Eu acho que o trote foi um dos momentos que mais me fez pensar que eu realmente gostaria de estar na universidade. Então, Beatriz, muito obrigado por ter participado da conversa, por ter batido esse papo comigo. Se tu quiser dar agora um recadinho final pro pessoal, se tu quiser deixar teu Instagram para quem tiver interesse e tiver alguma dúvida a mais, possa te perguntar, fica à vontade. Obrigada pelo espaço e pela confiança de me deixar falar aqui. Espero que
as pessoas que estejam pensando nesse curso pensem com bastante carinho, assim, apesar das coisas ruins que eu falei, existem muitas coisas boas. A gente tem que ter certa esperança e muita vontade do que a gente está fazendo, independente do curso que seja. Eu dou muito boa sorte para todo mundo que esteja planejando prestar o vestibular e o Enem. Meu Instagram é Beatriz Martinel, com 2 L's no final. Qualquer dúvida podem me perguntar. E chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Lembrando que você pode seguir o Ajuda dos Universitários nas redes sociais. A gente está no Facebook, facebook.com/ajudauni. A gente também está no Instagram, @ajudauni, e é bem fácil de encontrar. Muito obrigado novamente e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!